O Instituto Cidade tem o prazer de fazer mais uma entrevista, recebendo Lorena Salles, que é engenheira civil e especialista em dados. A sociedade brasileira está discutindo muito esse assunto. Aliás, o mundo inteiro está discutindo muito esse assunto. Vazamento de dados, legislação sobre dados, punição para quem desobedece o respeito aos dados pessoais. Então, me parece que discutir os significados do que seja dados é importante para todos nós. Lorena, o que são dados? Oi, Léo, boa noite. Prazer estar aqui fazendo essa reunião, essa entrevista com você. Sobre dados, certo? Eu venho estudando bastante nos últimos tempos sobre isso, porque, igual você comentou, é um assunto que está muito latente hoje em dia, né? Então, dados nada mais é do que são fatos, são registros que são feitos de diversas formas. E esses registros, como são fatos, eles são reais, não são fictícios, né? Isso que eu quero dizer. Então, se você entra numa rede social, você deixa um dado de que foto você curtiu, por exemplo, o local onde você marcou aquela foto, o vídeo que você assistiu. Ou se você faz uma transação financeira, você também vai deixar um registro ali de a quantia que você desembolsou, para quem você enviou, o horário. Então, são dados, são fatos do que estão acontecendo. O que são... Quem coleta os dados? E quem pode coletar? Quem autoriza a coleta? Você oferece os dados para alguém ou alguém vem e busca teus dados com ou sem tua licença? Bom, um exemplo, né? Quando você entra num aplicativo ou num site, eles te pedem para aceitar uma política de privacidade, por exemplo. Ali você está autorizando a retenção dos seus dados. Dentro dessa política, vão ter as premissas do que eles podem ou não fazer com aqueles dados que eles estão coletando seu. Então, existe uma questão bem complexa nesse local, porque se você não aceita a política, você não usa o aplicativo. Então, você está no controle, mas você não está, porque você tem que. Existe essa certa obrigação de Sim. fornecer para você utilizar. O que tem se feito hoje em dia, até pelas algumas legislações que vêm sendo criadas, é que esses dados, por mais que você disponibilize para uma determinada empresa, porque você quer usar o aplicativo, por exemplo, é que a empresa não pode divulgar esses dados. Ela tem que ficar retida de fato dentro da empresa. E, além disso, qualquer utilização deles, que for fazer, por exemplo, em anúncios no Instagram. O Instagram utiliza seus dados, só que ele não divulga eles. Então, num anonimato, ele pode fazer esse uso dos seus dados para vender o produto que é um anúncio, por exemplo. Então, dentro das políticas agora, essas legislações que vêm sendo criadas, eles estão abrangendo um pouco desse controle, dessa privacidade da pessoa, né? Do avatar dessa pessoa virtual, nesse sentido, de um anonimato e não divulgação dos dados, que seja no anonimato, mas uma não divulgação, porque você pode reter um dado, não falar de quem é e fornecer esse dado para outra empresa, por exemplo. Então, isso também não é permitido ser feito. Quer Tem. dizer, a empresa, o aplicativo, ele vê o que eu curto, vê o que eu recuso, vê o que eu compro, ele traça um perfil de quem eu sou, ele faz um estudo de interesses, de desejos, ele é quase um psicólogo eletrônico, ele faz uma análise da pessoa que está usando. Bom,
A empresa quer isso para quê? Só para vender produto? Então, existem várias formas de utilizar esses dados, né? E as análises também, as retenções dos dados, né, elas têm ficado cada vez mais pessoais. Porque uma coisa é um fato, um exemplo, você comprou um carro da Volkswagen, um exemplo. Isso é um fato. E hoje em dia, com esse aprimoramento da inteligência artificial, existem alguns aplicativos que conseguem pegar, inclusive, seu perfil psicológico, ou seja, ele vai pegar suas emoções, baseado em algumas perguntas que eles vão te fazer, em algumas atitudes. Então, além de fatos, eles conseguem entender de fato como que você funcionaria dentro de uma situação. Isso facilitaria uma, um convencimento, né? Quando você vai vender alguma coisa, você tem um poder de convencimento maior em cima daquela pessoa se você atinge uma certa emoção dela, né? Então, cada vez mais tem aumentado esse aprimoramento por causa de inteligência artificial. Quer dizer, Mas, ele lendo quem eu sou, ele me oferece o produto que supostamente eu desejo. exatamente, ele lendo a maior consumo de ou produtos ou de conteúdo, ele consegue te indicar um produto dentro daquilo dali, né? Ou um conteúdo de fato. Eles chamam dentro das redes sociais a experiência do usuário, para melhorar a experiência do usuário. Mas você pode utilizar esses dados não só na área comercial, né? Tipo, numa empresa comercial vendendo algo, você pode utilizar isso numa questão social, por exemplo. Eu quero entender como que as pessoas no Brasil, por exemplo, têm acesso à internet. Qual a quantidade de pessoas tem acesso à internet? Essas pessoas que têm, qual a faixa etária? Qual é a colocação delas socioeconômicas? Então você pega esses dados, consegue entender melhor e pode linkar isso com outras questões, por exemplo, na saúde. Bom, se eu tenho um percentual de pessoas que não têm acesso à internet, e hoje em dia a internet é um grande meio de veiculação de informações, será que isso interfere na questão da saúde dela, por exemplo, na saúde sexual, já que ela tem menos acesso à informação? E com esses dados você consegue criar algumas políticas públicas mais personalizadas, mais aplicadas dentro de um nicho específico, dentro de uma região específica. Então dá para utilizar de diversas formas os dados coletados. Eu não sei se é possível saber disso, mas se o governo não tem aplicativos nos quais as pessoas conversam, se expõem, reclamam, e se o governo precisa fazer políticas públicas com base em dados, como que os dados chegam no governo? Bom, pode chegar em aquelas pesquisas que são feitas, que sejam virtuais, e você recebe no e-mail alguma pesquisa. Então você responde uma pesquisa. Você vê às vezes alguns anúncios, anúncios no YouTube, por exemplo, e você está navegando ali, eles te perguntam, você já viu é, esse tipo de tratamento em algum lugar? E daí você responde, não sei se já aconteceu com você. Ou pode ser uma Sim, coisa perfeitamente. mais pessoal, através de um relatório ali, que depois é colocado uma forma eletrônica, ou diretamente de um meio eletrônico, né? Então, cria-se um banco de dados com dados públicos. E o governo tem parcerias com alguns aplicativos, né? O Gov, agora ele é bem integrado, então ele entende sua classe econômica, ele entende se você está empregado, se não está, tem vários locais onde você vai deixando esses dados de uma forma consciente também. E isso o governo utiliza para poder fazer essas análises. Eu fui num workshop esse final de semana passado e uma das palestrantes comentou que ela dá uma consultoria para uma empresa onde a empresa tem em dados ali onde que os locais de concentração das milícias, quais são os setores de comando, quem está abaixo de quem, o tamanho dessa milícia
por aí vai. Então, você consegue pegar muito dado que está disponível, é, é público, né? São fatos ali, não é um dado de uma pessoa específica, né? Igual eu te falei, é no anonimato ali, ele não direciona para ninguém. Você pega esses dados e consegue fazer estudos para melhorar a sociedade, para melhorar a saúde, questão econômica, classes, né? Então, dá para se Sim, utilizar assim. é uma grande oferta de informação sobre o indivíduo, sobre o comportamento do indivíduo na sua comunidade, sobre a cidade, sobre o país. Quer dizer, é uma sociedade de informação, onde você trabalha, suponho que estatisticamente, tendências. Eu estou começando a entender a coisa. Agora, como isso é um ativo relevante, ou seja, informação sobre tudo isso, e esses dados, então, se tornam um ativo relevante. Quer dizer, que valor isso tem? Depende do dado. Isso é oferta. Não se pode mais vender dados, em tese. Bom, como é que se afere um valor dos dados? Bom, dentro da política da, da lei, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, você trabalhando ali dentro dela, você pode é, utilizar os dados, como você mesmo falou. Existe um grande volume, ele vem de diversas fontes diferentes, pode ser de rede social, pode ser transação financeira, um registro público, até um sistema interno de uma empresa, um gerenciamento interno de uma empresa, existem dados. Então, você pega esse volume, né, desse diversas fontes que vão chegando, que a gente fala que é a variedade dos dados, ah, e você tem um acesso muito rápido a isso. Com esse acesso muito rápido, você conseguiria tomar decisões, né, muito rápidas, estratégias muito rápidas, e eu acho que fica uma linha muito tênue dentro dos dados ali. Você não pode oferecer dados, né? Igual você falou, não pode vender dados. Os dados estão disponíveis para você utilizar. Ah, você não pode dizer de quem são aqueles dados ali disponíveis, mas de uma certa forma eu não vejo tanto controle, porque a pessoa traça um perfil meu de toda forma, mesmo sem saber. E aquilo, querendo ou não, ele é direcionado para mim por algoritmos. Então, é bem complicado. Lorena, a palavra algoritmo está em circulação. É fácil explicar o que é algoritmo e como ele trabalha com os dados? Cara, não seria tão simples, mas ele pega umas diretrizes. Você coloca ali para ele ah, que você quer atingir pessoas de uma faixa etária tal, de uma etnia tal, de um poder aquisitivo tal, que eles vão pegar tudo com base em dados, né, de um banco de dados, então ele acessa esse banco de dados e coloca nessa diretriz, como se fosse um robô, né, um robozinho, vamos colocar dessa forma. E até completando essa questão do valor que eu estava falando, é que tem essa questão, não podemos vender dados, obviamente, mas você utilizando os dados dessa forma ética, né, você agrega valor, por exemplo, nessa questão de saúde, né, de uma questão social. Então, você consegue agregar valor numa sociedade, consegue agregar valor também num negócio. Você é uma empresa de bicicletas, por exemplo, você consegue fazer um produto personalizado para o cliente que já é seu cliente. Então, eu acho que dá para usar dados de uma forma legal, de uma forma que seja produtiva, entendeu? Não Uhum. necessariamente sempre para o viés ruim, falta de privacidade, mas sempre tem os dois lados, né? Agora, na questão da privacidade, na verdade, com as redes sociais e com a maioria de nós indo nas redes sociais se exibir, que nós todos temos essa tendência a uma certa exibição,
mesmo que a empresa não venda os dados, um terceiro pode entrar no Instagram, no Facebook, em todas as outras redes, e levantar dados, suponho. Então, os dados que são disponibilizados nas redes, eles precisam ficar nas redes. Você não consegue acessar de uma forma prática, né, de uma forma fácil esses dados. Você vai ver de uma forma visual, sei lá, você começou a seguir alguém ali por interesse comercial, e aí é muito mecânico, então não funciona. Quer dizer, não funciona porque, digamos, o operador que está ali bisbilhotando é humano. Ele não consegue trabalhar com quantificação, com vetores, ele não consegue fazer como o algoritmo faria. Isso, extrair os dados de um vídeo, por exemplo. O que está te pegando naquele vídeo? Você vê um vídeo, hoje em dia, né, tem essas inteligências, é a forma de armazenamento de dados, que você consegue pegar o vídeo e extrair o áudio daquele vídeo e entender o que aquela pessoa está consumindo de acordo com o que você está escutando no vídeo, o que você está vendo no vídeo. Então, você consegue fazer uma leitura de uma imagem, sabe? Sim, Mas dentro de uma plataforma de rede social, por exemplo, uma empresa externa, um terceiro, não consegue ter acesso a esses dados. O que aconteceu até naquele caso nos Estados Unidos, lá na eleição de 2016, foi que não existia nenhuma lei, né, nessa questão de redes sociais, de internet, de dados, né? Então, alguém, por exemplo, vamos supor, eu fui lá e divulguei um aplicativo no Facebook. E aí algumas pessoas começaram a interagir. Eu posso ter patrocinado, né? Eu paguei para que o Facebook entregasse aquele meu conteúdo para as pessoas, né? Para o nicho que eu selecionei. Por exemplo, quero uma faixa etária tal, quero uma classe econômica tal. Mandou as diretrizes para o algoritmo, pagou aquele anúncio e foi divulgado esse anúncio. E aí as pessoas que tiveram acesso a esse anúncio clicaram, baixaram esse aplicativo, que era o que estava sendo divulgado ali, e fizeram o perfil, né? Esse aplicativo era para você traçar o seu perfil. Então, era você se conhecer mais, né? Num viés nesse sentido. Foi feito dessa forma. Aí o que aconteceu? A empresa dona desse aplicativo pegou essas informações na época e cedeu, né? Entregou para outra empresa. Então, com esses dados de uma forma não legítima, né? Ninguém autorizou aquela empresa a pegar esses dados e divulgar. Se eu respondi ali várias coisas pessoais minhas, eu não autorizei, então não teve esse procedimento, né? Então, essa empresa dessa forma não legal, né? Passou esse conteúdo para uma outra empresa, então essa empresa pegou todos aqueles dados que foram coletados e traçou o perfil daquelas pessoas. E traçou o perfil psicológico, ou seja, ele entendeu de fato como aquela pessoa funciona emocionalmente, além do fato dela gostar de carro azul. Isso não é emoção, é um fato que está ali. Então, ele pegou esses dados e conseguiu traçar um perfil psicológico e foi utilizado para poder induzir as pessoas no sistema de votação, porque se você atinge uma emoção, você consegue converter aquilo ali muito mais fácil. sim. Então, por isso ficou isso explodiu em 2018, dizendo que né, esses dados tinham sido divulgados, que o Facebook tinha culpa e que a eleição tinha sido manipulada, porque sim, existia uma manipulação, mas também não existia nenhuma lei que parametrizava o que você podia ou não podia fazer. Então fica muito terra de ninguém, entendeu? E depois disso, né, desses fatos que aconteceram, as pessoas começaram a olhar mais para essa legislação, a ter vontade, né, sentir necessidade de criar uma legislação que começasse a abranger esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Europa a gente também tem uma, que eu não me lembro agora a sigla, mas é nesse viés. E nos Uhum. Estados Unidos, onde aconteceu de fato isso, que foi tão divulgado assim, eles não têm uma legislação específica para isso. Eles têm várias.
legislações, e dentro de uma, por exemplo, tem a Lei de Privacidade do Consumidor. Aí dentro dessa lei, que engloba 1 milhão de coisas, eles botam algumas cláusulas ali, mas não tem nenhuma que é específica. Não, vamos falar sobre a privacidade dos dados, a, a, a privacidade mesmo dos dados das pessoas, a confiabilidade, né, desses dados. Não, não tem. Interessante, porque nós não gostamos de ser estatística, mas na questão da relação de consumo, antigamente havia a propaganda. Você pegava um produto, descrevia o produto e oferecia um produto para a generalidade das pessoas, descrevendo as qualidades do produto. Isso na propaganda. Depois, quando veio o marketing, você tentava ouvir os desejos circulantes e fazer um produto que atendesse os desejos circulantes. E os desejos circulantes, as vontades, o gosto das pessoas, era levantado por pesquisa. Há vários casos que foram estudados. Um caso muito famoso é o de um automóvel chamado Mustang. O Mustang ele é produto de uma pesquisa em que se saiu perguntando para as pessoas que tipo de capô você gosta mais. Parece que foi o do Jaguar. Que tipo de traseira você gosta mais? Que tipo de porta? Que tipo de pneu mais largo, mais estreito e tal? E se construiu o Mustang em resposta às respostas dadas à pesquisa. E foi o carro mais vendido do mundo. E isso foi feito há muito tempo, deve ter uns 70 anos isso, e foi feito nesses modos antigos de alguém sair fazendo pergunta nas esquinas. Então, eu suponho que com todas as informações, que são bilhões de pessoas nas redes sociais, com os dados sendo levantados, eu tenho a impressão que o grau de certeza dos produtos que são oferecidos para cada tipo de pessoa, para cada faixa etária, para cada classe social, tem um grau de certeza muito grande, não? Com certeza, é feito de uma forma personalizada para aquele nicho de pessoas. E à medida que você vai consumindo aquele produto também, o que acontece é, por exemplo, eu comprei um tênis e aí foi feito para mim, dentro dos meus feedbacks, dos meus dados ali, comprei esse tênis. E aí eu pude perceber que esse tênis, a durabilidade ele é baixa, tem uma tremenda dificuldade de amarrar os cadastros, de se manter amarrados, né? E por mais que seja tudo que eu queria, a cor, é o design, é tudo, eu encontro esse defeito, né? Vamos colocar assim. E por isso existem, né, tem pesquisa de satisfação, mas eu acredito que deva ter alguma outra forma de coletar isso, talvez de uma forma mais fácil, né, de trazer, porque muita gente não gosta de responder essas pesquisas, né? Uhum. Mas acontece de eu retornar para a empresa com esse feedback. Legal, design, tudo, mas tenho isso, tenho aquilo. E isso sendo uns relatos mais recorrentes, né, para gerar de fato o volume do dado, não um dado único ali, a empresa pega aquilo dali e consegue aprimorar aquele produto. Então, ela pega o feedback de fato bem pontual, bem localizado ali do que é, e remodela aquele produto que já era personalizado para mim. Então, ele fica assim, de uma forma que é impossível você não ir lá e comprar. E não comprar. Tem alguns estudos da área de filosofia questionando isso, que diz que as pessoas vão se repetir. Quer dizer, que na medida que você é pesquisado e te ofertam exatamente o que você quer, você deixa de experimentar coisas novas, você deixa de correr riscos, quer dizer, você perde um pouco das características do que seria
a humanidade, né? Que sempre esteve tateando no mundo para fazer os seus avanços políticos, sociais, comerciais, etc. Uma coisa, tem acontecido muito de alguém ir no médico. Uma mulher vai no ginecologista. No dia seguinte, ela está recebendo propaganda de remédios relativos à área médica em que ela foi. Eu vou numa loja de aparelhos eletrônicos e no dia seguinte começo a receber propaganda de aparelhos este ou aquele. Claro, quando você pesquisa nos buscadores de internet, no Google, no Bing, é evidente, está registrado. Mas quando você apenas fala para alguém, quando você apenas vai num local, quer dizer, existe um sistema de espionagem por aí que a gente não sabe, porque uma opção de gente Oh, acredita nisso, compreende? pois é. Bom, não sei se de espionagem, né? Mas tem os celulares. Os celulares é um dispositivo onde tem diversos aplicativos. Eles mesmos têm uma inteligência artificial própria. Por exemplo, o iPhone tem a Siri, a Google tem a Alexa, o Android, né? Tem a Alexa ali. Então, aquilo que eu falei, existem vários, os dados de várias formas. Eles podem vir em texto, em áudio, em foto, em vídeo, e eles são armazenados. E a partir do momento em que eles são armazenados, eles são lidos. Então, se eu estou falando aqui com você sobre isso, o meu telefone ele tem microfone. Eu tenho uma inteligência artificial no telefone. Então, esse dado é armazenado. E tem vários que você entra no aplicativo e te pedem permissão para utilizar o microfone, por exemplo. Você vai Uhum. lá e aceita. Então, aquela permissão, ela fica ali. Então, eles estão te escutando, e como o áudio é dado, eles fazem essa leitura. Então, você está conversando aqui e eles estão lendo, a Lorena está falando ali sobre dados. Amanhã eu já vou mandar cursos, já vou mandar encontros que está tendo sobre a comunidade de dados. Então, isso é muito clássico. Essa expressão, eles estão te escutando, esse eles é robô. Sim, se é uma inteligência artificial, sim. Eles, os dispositivos, os sensores, às vezes você passa em sensor de local de shopping, por exemplo. Tem Sim. sensor que eles mesmos têm microfone, você está passando ali, está vendo. Ou as câmeras que tem, eles conseguem, eles te filmam, né? As câmeras te filmam, vê a roupa que você está vestindo, vê, sei lá, a galera que você está junto, né? E aquilo ali vira um dado, porque é um vídeo, é uma imagem. E aí aquela pessoa ela armazena para ela aquele dado ali e pronto, ficou ali. Só que se você está dentro de um ambiente, sei lá, vamos supor, um. Nossa, não veio nenhum exemplo aqui, mas você está numa loja que é monitorada. E Uhum. essa pessoa quer fazer uma análise, já que você entrou ali, você é um cliente. Os dados estão ali retidos para aquela empresa. Ah, quero Entendo. fazer uma análise de quantas pessoas entraram, quantas pessoas de camisa comprida entraram, quantas pessoas, sei lá, com crianças. Então, eles pegam aquelas imagens e vídeos e fazem essa análise. Mas você pode integrar um sistema de inteligência artificial para poder Então, otimizar esse tipo de você coisa. sabe que eu li que, por exemplo, tem os produtos expostos numa loja, que tem câmeras que analisam o olhar, o sorriso das pessoas diante de um produto, ou uma cara feia diante de outro, e isso informa a empresa que produtos são mais agradáveis ou menos agradáveis. Quer dizer, a leitura de tudo em todas as circunstâncias me parece que é fato dado, né? Quer dizer, nós temos que, digamos, aprender a nos preservar naquilo que é preservável, mas mesmo você vendo televisão, por exemplo, ou vendo internet, ou vendo YouTube, quer dizer, o que você vê também é informação, né? Quer dizer,
não há nada que fuja da informação. A primeira vez que eu me assustei com isto, eu estava viajando em outra cidade, completamente longe da cidade que eu vivo, e daqui a pouco no meu telefone veio uma notícia de que tais e tais pessoas estavam em tais locais, em tais restaurantes. Foi o que me aconteceu na época. Quer dizer, se alguém não está disposto a ser achado, mas o simples fato de ligar o telefone é capturado o local que ela está e é informado para terceiros que talvez ela não quisesse informar. Uhum. Isso é uma sociedade que você começa a correr certos riscos, não? Com certeza. E aí por isso que quando você vai instalar algum aplicativo, vai acessar algum site pelo telefone, principalmente pelo computador também, mas pelo telefone, você tem que ter muito cuidado com o que que você aprova dentro daquilo ali, porque todo aplicativo ele tem que ter uma política de privacidade. Então, se você entrar, se entrar lá nas configurações do Instagram, tem ali dizendo as políticas. E você pode escolher o que que você aprova e o que você não aprova também. Entendo. Então você tem que tomar muito cuidado no aplicativo que pede para utilizar sua localização. Tem banco que pede, tem aplicativo, sei lá, Duolingo. Você está lendo, sei lá, uma língua, né? Estudando uma língua diferente. Para que que ele quer sua localização? Então, cabe a você também decidir. Essa é a parte que a gente pode ter um mínimo de controle sobre os dados. Então, tem que realmente ter uma paciência e fazer Então, com calma. me parece que um percentual muito grande das pessoas aceita tudo que os aplicativos propõem sem ler, sem se dar o trabalho de ler aquela fila de informações que vem, né? Vão aceitando. Isso, essa situação toda, quer dizer, esse, essa questão tão polemizada hoje no mundo, nós devemos ter medo disso ou devemos ficar felizes que nos entendam e nos entreguem logo o que nós desejamos sem nos incomodar? Olha, eu acho que é uma inovação boa, é um caminho bom olhar para os dados, apesar de achar que ainda precisa ser muito lapidado essa questão da privacidade que ficou-se muito exposto por conta dos dados. Mas para mim é muito confortável, né? Falando de uma parte um pouco pessoal, pô, é confortável entrar no Netflix, por exemplo, no HBO, qualquer plataforma de streaming e ter ali disponível os conteúdos que eu gosto, com base no que eu assisti, as atrizes, os atores, né, gêneros, enfim. Então, existe um comodismo muito grande nisso. Reduz tempo também, aumenta a qualidade ali do que eu estou vendo. Então, existe o lado legal dos dados. Então, por isso, para a gente minimizar o lado que é ruim, né, dessa questão dos dados, não vamos, por exemplo, de divulgação de dados pessoais para a galera que gosta de fazer golpe, né? Existe isso. Então, não só para essa galera, mas para outros vieses, a gente precisa lapidar essa questão das leis de proteção. O que, que pode, o que, que não pode. Facilitar, de repente, essa aprovação dessas políticas de privacidade, ter uma coisa um pouco mais didática, um pouco mais resumida, sabe? Para você conseguir olhar, porque a gente sabe que existe uma diversidade muito grande de cultura, né, de conhecimento, de desenvolvimento, então não é todo mundo que vai ler uma política e vai entender aquilo que está escrito. Então tem que ser uma coisa didática para atingir a maior parte do pessoal, entendeu? Sim. Então eu gosto, eu acho legal, mas com essa parcimônia de confiabilidade. Eu tenho um pesar nesse sentido. Tem pesquisas que indicam que pessoas com mais idade têm um certo medo da tecnologia e as pessoas mais jovens se sentem mais seguras e gostam da tecnologia. Você é jovem, né? Quer dizer,
Me Você é parece que jovem. tu é uma menina. Me parece que está na geração que tem tranquilidade de lidar com isso. Mas é interessante como, às vezes, acontece no mundo eventos, dados científicos, formação intelectual, que promovem a exclusão de certas pessoas e facilitam muito a vida de outras. Né? E me parece que o domínio da tecnologia, o domínio de aplicativos, me parece que é o passo seguinte para estar dentro dos grupos que têm vantagens sociais na disputa pela vida. Né? Se você não dominar a tecnologia, você fica muito fora dessas circunstâncias todas que nós estamos conversando. Né? Com certeza. E até nessa questão, falando dos dados em si, criou-se novas profissões dentro disso. E muitas empresas, elas valorizam os dados, tem outras que valorizam, mas acham investimento alto. Então, o que eu vejo, né, dentro do que eu tenho estudado, que eu tenho visto no mercado, que o rumo até de mercado, falando de mercado mesmo, é a introdução dos dados como parâmetro para tomada de decisões. Então, quem não souber utilizar dados, as tecnologias que precisam, né? Porque não é só nós estamos falando de dados aqui, mas é uma coisa muito, parece muito abstrata, né? Uhum. Mas se você adentrar um pouco mais tecnicamente nisso, você entende que existem várias ferramentas que você precisa ter um domínio delas para minimamente conseguir usufruir disso. Então, quem não se atualizar nesse sentido, acaba ficando defasado ou lesado de alguma forma, falando de uma questão comercial. Na questão pessoal, na vida cotidiana, pode também, porque a gente usa dados em tudo, né? Você coloca um aplicativo de finanças para você ver quanto que você está gastando e fazer seus parâmetros. Isso é uma forma de utilizar dados também. Você usa uma ferramenta, um aplicativo, um telefone móvel. Então, é importante saber minimamente ali. E se você não souber minimamente, você tem que estar próximo de alguém que saiba, porque senão vai ficar um pouco Esse alguém complicado. que saiba é a Lorena. É, a Lorena, por exemplo. Quer dizer, você lida com aplicativos que obtêm informação, mas a obtenção de informação em si é um ativo parado. Aí você vai ter que saber, com outras ferramentas, ler os dados que você obteve e depois vai ter que ter uma decisão negocial, empresarial, para ver o que fazer com os dados obtidos, lidos, processados e usados para alguma coisa. Exatamente. Você pode usar isso para tomar alguma decisão que seja na sua vida pessoal. Por exemplo, eu quero saber, sei lá, se vale a pena eu assistir futebol. Então, tem inúmeros, ou se vale a pena jogar tal jogo. Tem inúmeros bancos de dados sobre as estatísticas, as coisas daquele jogo, daquele futebol, né, um esporte, por exemplo. Então, você saber pegar aqueles Ou seja, dados e você está dizendo que eu vou levantar dados para ver se vale a pena gostar disso ou daquilo. não gostar ou aprofundar. Eu quero jogar um jogo, quero entender como é que as pessoas reagem nesse jogo, qual é a faixa etária da galera que está usando. Sei lá, um exemplo bem Entendi, supérfluo aqui, né? entendi. Mas se você souber extrair esses dados, limpar eles, né, para eles ficarem mais visíveis, e aí sim você conseguir de fato visualizar eles para você tomar decisão, isso é uma realidade ótima. Porque aí você não vai ser só no achismo, não vai chegar assim, eu acho que aquele videogame, aquele Xbox é melhor do que o PlayStation. Eu acho. Não, você vai começar a analisar os fatos, ó. Sei lá, 70% das pessoas que usam preferem o PlayStation. Tá, quem são os 70%? Então você começa a adentrar mais nos fatos, nos dados que estão acontecendo para você tomar
uma decisão embasada nesse sentido. Você sabe, quando se inventou o telefone, não havia número, né? Então era posto um plug, né, num buraquinho que correspondia ao senhor fulano, né? Então você ligava para a telefonista e pedia para ela intermediar a ligação para alguém específico. Com o progresso se pôs número no telefone. E as pessoas reclamaram muito porque passaram a ser um número, né? Depois, nos Estados Unidos, se usa o seguro social, é o seu número. Aquilo, sem esse número, você parece que não existe. No Brasil, Uhum. está tendendo muito para o CPF, né? O CPF é a sua informação de entrada em inúmeras coisas. Me parece que a questão da relevância do indivíduo está sendo diluída e a transformação de todos nós em dados e a relação das ofertas de mercadoria com eu dado e não mais eu persona vai acabar prevalecendo. Quer dizer, me parece que nós estamos mesmo entrando numa sociedade de dados. Sim, porque os dados, os nossos dados, ele é como se criasse um avatar virtual nosso mesmo. É a gente dentro do meio virtual. Então, não são duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa que está ali. Sim, Então, eu não acho que fica uma coisa impessoal. Porque se você está tratando com alguém aqui, né, sei lá, eu vou numa loja fisicamente, eu vou, não sei, no parque, né, eu vou ter interações. Agora, não dá para colocar que é impessoal, sendo que você tem pessoas que estão fazendo isso para ter impacto social, estão analisando dados para ter impacto social. E para mim isso é muito pessoal, sabe? Eu estou me importando com aquelas pessoas. Eu posso não conhecê-las pessoalmente, porque eu não consigo conhecer todo mundo, mas eu estou fazendo um movimento para entender o que está acontecendo e poder de fato fazer algo a respeito, ou entendi. passar para alguém que faça algo a respeito, sabe? Então eu não acho que existe uma impessoalidade nesse lugar, não. É claro que depende do que você está olhando. Se você olhar o Instagram, ele trata a gente como uma mercadoria. Ele vende a gente o tempo inteiro. Aí eu acho meio estranho. Por isso tem Sim, vieses, né? Tem olhares e olhares. entendi. Quer dizer, de certa forma, como toda tecnologia, quer dizer, ela pode ser usada para o benefício da humanidade, pode causar malefícios, né? Isso, o exemplo mais acentuado que o mundo discutiu foi o avião. O Nobel que deu o prêmio, ele fez isso exatamente por causa do mau uso da dinamite, e, sobretudo, dinamite tirada de avião, né? E causando desastres enormes. E o avião e o dinamite são coisas altamente visíveis. E o que nós estamos Uhum. conversando aqui são coisas que mal circulam na informação geral da sociedade. Eu acho que a tua contribuição foi muito importante. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria que quem teve a oportunidade de nos acompanhar nessa entrevista ajudasse a divulgá-la. Se puder se inscrever no Instituto Cidade para receber notificações de outras entrevistas que venhamos a fazer, ficamos muito gratos. E eu deixo a palavra com a Lorena para ela encerrar como lhe parecer bem. Muito agradecido, muito ilustrativa a conversa contigo. Obrigado. Imagina, Léo, foi um prazer estar aqui, ter essa troca, escutar alguns questionamentos, né, dentro que eu estou estudando isso. Então, para mim, às vezes tem coisas que são mais óbvias, são mais fáceis de entender,
Então, trocar com alguém que tem curiosidade de entender um pouco da sociedade, voltada para a questão do dado, eu acho super interessante. Espero que as pessoas que assistam consigam ter alguns insights, né? Olhar para os nossos tópicos aqui, questionar, dar uma estudada. Então, espero que a gente consiga, atingir uma galera legal. E queria te agradecer pelo convite mais uma vez. Obrigado também.